Contar histórias também é uma arte e os nossos convidados desta semana fizeram do domínio da narrativa oral um modo de vida. Provenientes de diferentes latitudes, foram beber inspiração à história e tradição das regiões de onde são oriundos, mas ambos dominam com mestria uma arte milenar. Jorge Serafim e Ângelo Torres, contadores de histórias, são os convidados desta semana do TDM Entrevista. Antes de mais, muito obrigado, boa noite a ambos, muito obrigado por terem aceito este convite que vos foi dirigido pela TDM. Eu começava com uma pergunta, se calhar para ambos, uma pergunta um tanto ou quanto geral. Porquê contar histórias? Esta é a arte de contar histórias, como dizia, é talvez dos primeiros actos de socialização da humanidade. Acho que quando se fala em contar histórias, a imagem que vem à cabeça de toda a gente, ou uma das imagens que poderá vir à cabeça de toda a gente, é um grupo de pessoas sentadas à volta de uma fogueira, ouvir alguém falar do que se passou. Porquê contar histórias? Como é que desembocaram nesta aventura? O porquê de contar histórias, elas são tão velhas quanto as pessoas, não é? E como disseste há pouco, se calhar, de facto, é uma forma de socializar e passar conhecimentos e apreender o sentido da vida. E elas refletem tudo isso, refletem as contradições da natureza humana, essa dicotomia que há entre os nossos comportamentos, a arrogância, a humildade, a vaidade, a avareza, a bondade, tudo está lá, a morte, a vida. Eles refletem muito isto e há de facto uma necessidade, apesar de hoje estarmos nesta sociedade da parafernália tecnológica, há de facto ainda uma necessidade de estarmos juntos. E os contos, eles são um veículo para aprendermos a vida. Eu comecei a contar contos, não começo por me contarem. Eu sempre ouvi histórias de vida na minha casa, dos meus pais, da minha avó, mas contos, começar era uma vez, um rei, uma princesa, não. Eu começo no conto a dedicar-me a isto quando ingressei na Biblioteca Municipal de Beja, a minha terra, trabalhei lá há 13 anos, e utilizo-se a tradição oral, a narrativa, como uma ferramenta para chegar à promoção do livro e da leitura. E foi nesse sentido, no fundo foi por função. Aprende-se a contar histórias ou é algo que nasce já com a pessoa? Para se contar uma história é necessário, como dizia o Jorge, antes de mais saber se ouvir também. Mas esta é uma arte que se cultiva ou há, de certa forma, alguma naturalidade na forma como... Há naturalidade, mas obviamente que a experiência, não é? Nós, os próprios contos que contamos, num célebre livro que se chama A Gramática da Fantasia, do Gianni Rodari, ele dizia que os contos são como pedras num leito de um rio, que à medida que vão rolando, elas vão limando até ficarem com aquela forma uniforme. E os contos, de facto, há uma naturalidade que é o que individualiza cada pessoa quando conta, né? É uma riqueza própria, mas de facto, quanto mais lidarmos com públicos de diversas faixas etárias, quanto mais os contarmos, mais eles vão estando limados e apuradinhos, né? Ângelo, são ambos autodidatas. Esta questão do domínio do conto acabou por surgir com alguma naturalidade. Mas a forma como o Ângelo desemboca nesta arte da narrativa oral acaba por ser quase acidental. Como é que o conto, como é que esta arte de contar histórias surge na sua vida, depois de ter passado por uma série de outras experiências? Já era um ator conhecido dos portugueses e do mundo da lusofonia, quando lhe foi lançado o convite para contar histórias. Como é que se tornou um contador de histórias também? Não foi assim tão acidental, acho. Um amigo nosso é que desafiou-me, lançou um desafio se eu não queria participar de uma coisa chamada Contar África no Outono em Lisboa. E precisavam de alguém de Santo Tomé para contar histórias. Eu disse, vá lá. Por aí, por muitas das coisas que o Serafim disse. Eu disse, contar histórias era uma vez. Sim, é que tu estás farto de contar-me histórias. Por que é que não vais contar histórias aos putos? Eu farto de contar histórias, sim. Porque a verdade é esta. Há pouco tempo perguntavas se é preciso ter um dom para contar histórias, qualquer coisa assim. Eu preciso ter consciência que estamos a contar histórias. Isso sim. Uma coisa é ter dom, é uma coisa que se trabalha. Dom, não sei se existe. Dom trabalha-se. É uma coisa de esforço, transpiração, dedicação e muita disciplina.
Se nós tivéssemos consciência, dizer, olha, era uma vez, quando saí de casa para ir para o trabalho, levantei-me, agarrei na minha mulher, porque ela estava um pouco chateada, agarrei, falei com ela, agarrei, disse, não te preocupes, querida, que eu vou levar o puto hoje à escola. Agarrei no miúdo, levei até a escola. O trânsito estava infernal, quase um carro batia em cima de nós. Mas eu desviei o carro a tempo, o puto assustou-se, disse, não te preocupes, filho, que o pai está cá. Depois cheguei em frente, entreguei à professora. A professora entrou, ela chegou muito tarde, desculpa, houve problemas em casa. Entreguei. Depois, cheguei aqui no emprego e Vitória, a história contada. Estamos todos a contar histórias todos os dias. Só que quando eu for contar essa história, eu não diria era uma vez. Dizer, não sabe o que aconteceu hoje, pá. Saí de casa, pá, a minha mulher estava chateada, tive que levar o puto à escola, para depois a professora, ok, mas já cheguei. Cotidiano nesse sentido, é uma fonte de inspiração, mistura a contemporaneidade naquilo que ouviu contar de São Tomé e Príncipe, por exemplo? Sim. É uma característica que nós dois temos. Mistura muito contemporaneidade, mistura muito nos contos. E muitas vezes já fui criticado, né, por misturar esse lado contemporâneo dentro de um conto que é milenar. Faço isso, talvez, não sei, mas faço muito. Eu dei o pontapé de saída nesta nossa conversa a dizer que ambos são mestres na arte de contar histórias, apesar de serem provenientes de duas localizações, duas origens muito distintas. O Ângelo nasceu em São Tomé e Príncipe, o Jorge é alentejano. De Beja. Isto para vos perguntar, do coração do Alentejo, isto para vos perguntar, há valores universais nas histórias que contam? Quando o Jorge ouve o Ângelo contar uma história, há algumas das... E até porque a pergunta é muito interessante por este aspecto. Por exemplo, nós contamos muito em Portugal uma história que se conta no mundo inteiro, que é a história da carochinha. O Ângelo é uma história parecidíssima de São Tomé, mas não é uma carochinha, é uma doninha. Porque isso para nós tem a ver com as culturas locais, com o contexto onde vivemos, o meio que nos rodeia. Mas os contos, há muitos deles têm a mesma matriz, um rei tem sempre 3 filhas, a mais nova é que acaba sempre por vingar. O que é interessante nisto tudo é que nós descobrimos que a forma de estar no mundo, a relação que criamos com o meio que nos rodeia é muito semelhante, e os contos dizem-nos isto. Porque é curiosíssimo encontrar contos tradicionais portugueses que também são contos tradicionais do Nepal. Há contos árabes que se contam em Inglaterra. E nós temos, desde que cá estamos, temos falado muito nisto. Há muito conto árabe que é tradicional de Portugal e que também é do mundo judaico, curiosamente. Portanto, há uma série de coisas, de semelhanças, que muitas vezes nós descuramos ou recusamos a reconhecê-las e preferimos cultivar, pelo lado de ignorância, as diferenças entre as pessoas. Dá para perceber que tem a lição bem estudada no sentido de uma questão que gostava de lhe colocar. Faz da arte de contar histórias um modo de vida, como dizia, já há muitos anos. Isto para dizer, repete histórias ou procura inspiração, como dizia, num mundo de histórias que o mundo tem para contar? Não, no fundo, repito, quando vou, por exemplo, às mesmas escolas, faço várias sessões de contos, nunca repito, que a minha ideia é perceber que os miúdos depois falem entre eles e que passe. Por exemplo, mas, como digo, repito até porque elas, para serem apuradas, têm que ser sempre contadas, não é? E os públicos nunca são iguais. Mas há várias inspirações, que há, de facto, a vida real, o cotidiano, há a pesquisa bibliográfica, há outros contadores de histórias, de contos, por esse mundo inteiro, e então há contos que nós ouvimos e que nos ficam, que nos tocam, que nos esclarecem até na nossa forma de estar na vida. E tudo acaba por ser fonte de inspiração. Ângelo, o Jorge dizia há pouco que um conto é sobretudo também uma forma de educar. Associado ao conto há sempre a questão da moral da história. Ainda é um bom instrumento para explicar a diferença entre o bem e o mal, entre o certo e o incerto, por exemplo, a uma criança? Ainda é, não. Uma criança e um adulto. Exatamente, sim. Não é que não é ainda é. É que tudo conta a história. E tudo tem uma moral. Tudo tem um objetivo, não seja má ou boa.
E tudo só é válido se tiver uma história. A única diferença é que nós fazemos lá oralmente. Não vês um filme, acabas de ver um filme e dizer, pá, gostei muito. É por causa da história. Dizer, pá, gosto muito dessa música, é por causa da história da música. Gostei muito deste livro, é por causa da história do livro. Gostei muito deste copo, é por causa da história do copo. Tudo tem história. Na primeira pergunta que fizeste ao Serafim, estavas a referir-te à arte milenar de contar histórias. Se é milenar, não sei quem apareceu primeiro, se a história apareceu com o homem ou se o homem apareceu com a história. Desde a primeira dúvida, a primeira inquietação, o primeiro receio que o homem teve que inventar uma história para poder explicá-la. E essa história só é válida quando tu a transmites. Nós só existimos por causa da história. Se não houvesse história, tenho certeza absoluta, essa é a minha afirmação muito pessoal, opinião muito pessoal, não existiria uma humanidade. Ele acaba de referir, através da história passamos valores, sentidos, sentimentos, sensações. Sem isso, não haveria humanidade. O homem continuaríamos no estado primário animal. As histórias é que nos humanizou, para além das mãos, né? Cá em Macau tiveram a oportunidade de contar histórias para adultos, contar histórias para crianças também. A forma como se conta uma história a um adulto é necessariamente diferente da história como se conta, da forma como se conta uma história a uma criança. É necessariamente diferente. Mas agora não quer dizer que a história seja diferente. A forma, a maneira de abordar é diferente. Embora muitas vezes, quando estão adultos, por exemplo, os pais com os filhos, é contagiante a resposta que os filhos dão à narrativa passa para os adultos. Mas, obviamente, que há determinados contos que, sendo de origem popular, que se conta pelo conteúdo deles, em que a personagem é morta, que eu próprio sinto mais à vontade a contar a miúdos dos 14, 15 anos para cima do que a miúdos de 5, 6. Portanto, eu sei que há coisas que estão mais direcionadas para um e para outros. Ou então a própria história, como ele diz, a forma como ela é contada, não é? Há meia dúzia de anos, há várias décadas, se dizer em Portugal que o Alentejo era o alfobre de Portugal. É também um bom alfobre de histórias. Quando olhamos para o Alentejo, nem sempre o Alentejo é valorizado, chamamos-lhe assim, digamos assim. Não, acaba por ser o parente pobre, né, do país. É aquela região que se ironiza, se anedotiza. Satiriza. Isso é algo que o incomoda, as anedotas sobre alentejanos. Não me incomoda nada. Há sempre uma necessidade de nós nos sobrepormos a alguém, não é? Não me incomoda porque parte dessas anedotas se contam, muitas delas pouca gente sabe, descendem dos contos, já são deturpações e transformações. Se elas correspondem à realidade, minimamente não correspondem. Agora, existem. Por exemplo, quando vêm contar, eu mando como sou surdo de um ouvido, mando sempre para o outro lado, para o lado que eu sou surdo, que é para nos ouvir. Porque muitas delas são imprecis, têm preconceitos, mas tal como têm as anedotas sobre as loiras, sobre a sexualidade das pessoas. Mas isto é um princípio, é um valor meu. Eu não gosto de coisas que mexam com... que discriminem as pessoas. Não tenho nenhuma atração por esse género de coisas. Agora, voltando à pergunta, de facto, o Alentejo é uma inspiração, tal como é a zona de Lisboa, tal como é as Beiras, porque nós temos um país extremamente rico e dentro da oralidade, daquilo que são as chamadas tradições oralidades, da poesia popular, dos contos, das lendas, temos uma riqueza extraordinária, não é? Mas cá está, as palavras têm esta coisa, elas não têm fronteiras, há coisas que se contam no Alentejo, lendas que são lendas também do norte do país. Onde nós nos particularizamos e individualizamos, e que não devemos perder isso, é nos regionalismos orais, os sotaques, as palavras, as expressões. Isto é uma riqueza que mais ninguém tem, mas também há expressões das beiras que mais ninguém as tem. E tudo aquilo, e nós não devemos perder isso, essa riqueza. Estamos num processo dramático, mas é a nível mundial, que é na uniformização das línguas e todos os anos estamos a perder não sei quantos dialetos por isso. Isto significa que estamos a perder uma riqueza, uma identidade cultural enorme. Em Portugal, a arte de contar histórias tem sido, de certa forma, reabilitada ao longo dos últimos anos. Ainda assim, corre-se o risco de se perder património oral. Isto é algo, ou não há nada a inventar, não há nada, tudo aquilo que se pode retirar da tradição oral já está devidamente protegido, ou ainda é necessário proteger?
É sempre necessário proteger. Estamos a falar no domínio da fala, não é? Hoje, cada vez, a partir do momento em que as pessoas levam a vida olhando para os pequenos ecrãs e para as redes sociais e passam montes de tempo aqui, estão a tirar espaço à oralidade. Ora, corre sempre o risco de perder alguma coisa quando a oralidade não é ativa, não é? Quando a comunidade de falantes se reduz à sociedade da imagem, ela própria, a linguagem que nós começamos a utilizar cada vez é mais fragmentada, até no domínio da língua escrita estamos a perder competência. Agora, que se perderá totalmente, acho que não, mas é um contributo que nós podemos dar, e nomeadamente até a nível dos audiovisuais das televisões. Tu em Portugal criou-se uma ideia, quanto a mim, errada. Qualquer canal de televisão, o que tem de programa música popular é o Pimba, que é mal drabiço. Música popular portuguesa não foi Pimba. Isto é um conceito de há meia dúzia de anos, dentro da longa história que já temos. É uma mentira pegada. Nós temos grandes músicos de música popular que bebiam raízes nos poetas populares e naquilo que se cantava, na faina do mar, da terra. Não vemos na televisão uma Brigada Vítor Jara, não vemos uma Ronda dos Quatro Caminhos, não vemos uns gaiteiros de Lisboa, não vemos uns navegantes. E é popular. E não é esta ordinarice fuleirona que aparece, que é promovida de manhã à noite, vai aqui, vai ali, umas letras... Não, dentro da poesia popular havia, de facto, e há coisas com uma grande qualidade. O Ângelo dizia há pouco que foi-lhe feito esse convite, ou estreou-se nesta arte narrativa oral por causa de um convite que lhe foi feito para contar histórias de África em Lisboa. Só esse dizer que cada vez que morre um velho em África é uma biblioteca que desaparece. Isto é verdade. Em São Tomé e Príncipe, por exemplo, São Tomé e Príncipe está votado a um isolamento muito próprio, as condições de fomento cultural não são as melhores, corre-se o risco de haver histórias seculares, centenárias, que poderão desaparecer. Corre-se não só histórias seculares, como a própria história do país. Também é um país novo, São Tomé. Há duas correntes. Há uma corrente minoritária muito residual que diz que já existia gente em São Tomé. Não sei, duvido. E se não, foram todos levados pelos portugueses. E se isso confirma-se a realidade, quer dizer que São Tomé como país só tem quase 5 séculos. Um país, para a história do mundo, é um país jovem, bastante jovem. E essa mesma história, a pouca registrada, está tudo no lado do Tortombo, tudo na historiografia portuguesa. E o próprio país é um país jovem, como a República Democrática de São Tomé e Príncipe é de 75 para aqui. Portanto, nesse aspecto, se formos ver a nossa história da ilha de São Tomé, o pouco que existe está em Portugal. Essa está preservada. Agora, tudo que tem a ver com a história real, porque a história que nós conhecemos é a história dos vencedores, porque foram eles que escreveram. Agora, a história dos povos, do dia a dia. Depois, há essa falácia. A história da África é oral. A história do mundo, que muitos chamam de história universal, que é a europeia, está escrita. É mentira. Está escrita a história europeia dos vencedores da Europa. Eu não sei a história do Alentejo, do povo do Alentejo. Alguém, um nobre alentejano, escreveu o que ele viu, o que ele achou. Agora, o que pensava a comunidade daquela zona, eu não sei, ninguém sabe. Portanto, a história universal ainda não está contada e nunca será contada. O que nos contam é a opinião de um grupo de ideólogos, idealistas, de um grupo de pessoas que venceram e puseram no papel o que eles acharam do acontecimento que se passou. Agora, como diz, é um ditado africano, o dia que se contar a versão do leão, a história do caçador terá muitas dúvidas. Nós sempre vimos a versão do caçador, nunca a do leão. Mas ainda assim, é possível resgatar episódios, tradições, pequenas histórias do cotidiano que deviam ser resgatadas e este trabalho não está a ser feito por alguma razão. Por exemplo, há uma pequena comunidade em São Tomé,
O Ângelo tem de resto um trabalho sobre essa comunidade, a comunidade angular. A história da comunidade angular, das tradições, das narrativas orais que contam, das próprias vivências, da própria ligação ao mar, está contada, poderia ser contada de outra forma? Poderia e deveria. Poderia e deveria. Depois, a desculpa dos nossos governantes se tem pessoas a morrer de paludismo, como tu queres que me preocupe pela cultura? Mas pessoas ao contrário. Preocupa-se pela cultura e pouca gente morrerá de paludismo. É que troca-se os valores. Eles dizem, temos problemas, precisamos do hospital. Não, educa bem as pessoas, cultiva-as, que a função do hospital diminuirá imenso. Mas não, vão pelo imediato, pelo que caça votos, pela aquela coisa... Bom, eu também sou suspeito, né, porque... pela minha forma de pensar o mundo, interpretá-la. Essa coisa chamada democracia é uma coisa que eu ponho muitas interrogações, pelo menos em países como São Tomé. Por que razão? O modelo, digamos, ocidental de um conceito de democracia participativa poderá não ser o melhor para países como São Tomé? Porque ela própria, esse modelo ocidental, é uma coisa que ainda não está acabada. É um processo. E esse processo só existe, só acontece, quando realmente o país pode, ela própria, produzir riqueza e distribuí-la, com muitas aspas, democraticamente. E já está-se a ver, no início desse século, desde princípios do século XXI, que esta história que nos contaram da democracia social de Aba 4 é uma grande mentira. O avanço da democracia depois da Segunda Guerra Mundial, do avanço social que teve, um monte de coisas. De repente, no século XXI, estamos a chegar ao neoliberalismo selvagem e brutal. Onde é que estão os direitos que essa democracia propalava, ufanava, dizia e no meado do século passado, do século XX? 60, 70, que era a sociedade mais perfeita, um monte de coisas. Hoje em dia, pergunto, essa perfeição está onde? As conquistas, de repente estou aqui a fazer um discurso e um comício político, é coisa que eu não queria fazer. Voltando para São Tomé. Não, o povo de São Tomé, a República Democrática de São Tomé e Príncipe, não está, eu acho que não está ainda preparada por uma simples razão. O que a Malta tem como modelo democrático precisa de uma coisa, que as pessoas estejam preparadas culturalmente para poder interpretar de forma correta todos os parâmetros dessa coisa chamada sociedade democrática pluralista. E no nosso caso pessoal, desinvestiu-se muito na formação pessoal das pessoas. E o que é que acontece? Possibilita o aparecimento de caciques. Populistas, caciques, pequenos caciques, que de repente criam pequenos burgos, pequenos reinos e defendem isso, contudo, em nome de uma coisa chamada democracia. Jorge, sem querer estar a pedir comentários políticos, a verdade em Portugal é que em Portugal tem havido também um desgaste em termos políticos ao longo dos últimos anos e um desgaste também em termos culturais. Falava há pouco da questão da música que chega aos programas televisivos. Curiosamente, a televisão tem, a determinada altura, uma importância muito grande, pelo menos na medida em que o dá a conhecer a um público mais vasto. Falo das participações no Levanta-te e Ri, também no programa Fátima. Serviu como um meio... Não, serve sempre. A televisão é um meio estrondoso de promoção, ainda é, embora hoje já haja outros mecanismos para além da televisão, as redes sociais, os YouTubes, essas coisas todas, mas ela de facto e a televisão ainda tem um poder tão grande que nós, pelo facto de lá irmos, quando somos contratados para atuar, já justifica pedir mais dinheiro. Isto na própria... É engraçado, eu tive esta sensação das próprias entidades que a contratavam. Lembro de ir, muito antes de ir à televisão, ir a determinados sítios, fazer os meus espetáculos e o preço era X. Depois de ir à televisão, na mesma entidade já justificava ter pedido mais dinheiro. É o tipo de televisão.
Faz lembrar o pequeno dístico artista Sim. artista de televisão. Mas, de facto, é um grande meio de divulgação. Agora, eu só frisei isso há bocadinho, dentro da chamada cultura popular há tanta coisa e a televisão podia ser uma ajuda. E interessante, e promove-se mais, associou-se, não deixa de ser popular, mas um lado mais jocoso, ordinário, e há muito espaço para isso, quando há tanta coisa boa na televisão, na cultura popular portuguesa. É um beijo muito rico. Não é bem popular, é populista. O que se promove hoje é o populismo. O popular abafa-se. Eu digo não, porque muitos deles até vão beberam determinadas matrizes populares e depois subverteram. Subverteram, basta ver, se pegarmos naquilo que se foi definido como género pimba, o tipo de letras que são lá cantadas, que não tem nada a ver com a cultura popular. Contar histórias e fazer stand-up é algo muito distinto entre si ou há similaridades? Há similaridades porque inclusive no meu espetáculo de stand-up comedy há contos árabes e de outros países, de outros povos, muito com um registro humorístico muito interessante, que eu acabo por utilizar no próprio stand-up. Não é? Há histórias que eu conto, histórias da vida real, que são muito cómicas e que eu acabo por... há similaridades e há diferenças, obviamente. O stand-up nós podemos fazer um sketch de coisas muito críticas, a crítica social, a crítica política. E os contos fazem-no de outra maneira, através de uma narrativa, num espaço, num confronto de personagens, num tempo. É uma forma diferente de o fazer. O stand-up não é... O que eu quero dizer com isto é que o stand-up não é propriamente um contador de histórias. Mas um contador de histórias pode usar o humor como recurso. E usa, porque há contos que o têm, estão lá. Há contos com sentido de humor muito refinado até. Ângelo, e um contador de histórias tem de ser sempre um bom ator ou não é necessário ser-se um bom ator para saber contar histórias? Eu reformulava a questão, se calhar. É necessário saber também como actuar para contar uma boa história? O Serafim, considera o Serafim ator? É uma pergunta que eu troca-se aqui os papéis, de repente sou entrevistador. Eventualmente, diretamente, não, de um ponto de vista direto, não, mas há uma personificação, uma encarnação. De história. Sim, exatamente. Mas eu, quando fazia esta questão, vestir a pele das personagens quando se conta uma história é essencial? Não, eu acho... Não sei se has visto. Não sei se has visto, não sei. Olha, boa pergunta. Eu não uso o ator para contar histórias, eu até detesto, porque para mim são duas coisas completamente diferentes. Custa-me mais contar histórias, mas muito mais mesmo. Pode parecer vaidade, mas não é. Custa-me muito mais começar a contar histórias. E quanto mais pequenos forem, mais me custa do que fazer uma peça de teatro. Ou fazer um filme, ou pronto, televisão. Faço pouca, mas faço. Não me dou bem com a fama da televisão, giro mal. Torno-me uma pessoa... A televisão faz-me ser pior do que sou. Quando estou na televisão fico estúpido. Muito vaidoso. E por maus papéis? Por maus... Não, influi mal em mim. A fama influi mal em mim. Eu doseio muito, porque traz-me má influências. Torno-me mais vaidoso, torno-me mais insuportável, mais estrela, no mau sentido. E o cinema? Tem dois papéis notáveis na Costa dos Murmúrios, por exemplo, também na Estrada de Palha, o ano passado, pelo qual recebeu o prémio de melhor ator da cooperativa GDA. O cinema é algo que o cativa mais que a televisão? Muito mais, muito mais. Eu sou ator por causa de cinema. Deve ter visto um filme e sonhar um dia fazer o que o ator fez, é que me fez ser ator. Sim, adoro fazer cinema, mas amo de paixão contar histórias. O conto, ainda que na sua acessão literária, esteve em destaque recentemente com a atribuição do Prémio Nobel à canadiana Alice Munro. Isto para vos perguntar, é possível contar um conto? É algo que tem estado muito na moda, a ideia de que um conto também pode ser contado de forma telegráfica. Há até uma espécie de pequena piada que se conta de alguém, de um professor na escola que pede aos alunos para lhe contarem um conto o mais breve possível, que envolva religião, sexo e mistério.
e a versão vencedora foi qualquer coisa como meu Deus, estou grávida, quem terá sido? É possível contar uma história em 3 ou 4 palavras? Ou um conto é sempre algo mais? É possível. Agora, é sempre possível, até que só com gestos, até com menos do que 3 palavras. É possível. Por exemplo, dou-lhe um exemplo, até pegando nessa ideia. Eu disse-lhe, amo-te. Ela disse, ele não. E ele insistiu, se nos voltarmos a encontrar. Ela respondeu, a lua, ao sol, eclipses. É uma história. Pode-se. E Bas, qualquer história que nós contamos pode-se contar com 3 palavras. Só que depois nós temos que dolar a pílula, porque ninguém sai de casa para ouvir um conto de 3 palavras. Porque muitas das vezes estamos entre nós a falar, lembras-te tal histórias, não, qual? Aquela. E de repente em 3 palavras, ok, já. Porque resumimos-la em 3, temos que condensá-la e resumi-la, muitas vezes numa só frase. E o que eu adoro é encontro de contadores, descomprometidamente. Há um festival de contos em Espanha, numa zona, em Guadalajara. Para mim, o festival não é o que se passa no Infantado, o sítio onde se vai contar histórias. O festival é num café pequeno, ao lado do Infantado, o Palácio da Infanta, onde estão lá contadores, das 10 da noite, a partir das 11 da noite, até às 3, 4, 5 da manhã. É o melhor festival de contos que eu vi em toda a minha vida. Porque só estão lá contadores que vão lá beber um copo, para, pronto, ou foram ou regressaram do seu turno de contar. E houve-se histórias de 3 palavras, de 5 frases, ou de repente estás meia hora a ouvir contar. Muitas vezes são contos do cotidiano, outras vezes são contos do Era Uma Vez. E é uma permuta de vivências que é muito, muito, muito rica. E eu guardo esses momentos com muito, muito carinho. E é aí que eu digo, uau, ainda bem que eu sou contador de histórias, que é uma coisa que preenche imenso mesmo. Porque o contar histórias é uma transmissão constante de emoções, de sentimentos, sensações, de tudo. Não é só, nós a contarmos, a audiência também está-nos a contar a nós. Elas não se apercebem do poder e do muito que nos contam. A expressão do miúdo, quando tu dizes... Hoje ele estava a contar a miúdos e dizia à mãe, que era do coelho, né? Do coelho, eu gosto de ti. Olha, eu gosto de ti até à lua. Quando ele põe-se em pé, indica, os putos foram à procura e encontraram a lua. E eu estava ao lado e disse, uau. Já atuaram ambos em várias iniciativas internacionais. Isto para vos perguntar, a diferença linguística é uma barreira ou há determinadas características que fazem com que na arte do conto se mantenha alguma universalidade e, por exemplo, alguém que ouça um conto, um espanhol que ouça alguém, o Jorge ou o Ângelo, a contar um conto em português? Já aconteceu, mas é sempre uma barreira, não é? É sempre uma barreira, até pela fluência do nosso discurso, não é? Eu falo inglês, mas não domino com a fluência que queria para contar um conto, por exemplo. Porque nós temos os nossos próprios ritmos, a nossa própria forma de sentir a história na nossa língua e depois quando é na outra, sente-se de facto ali uma barreira, que a coisa emperra. E nós estamos a passar a emoção que o conto nos toca. E agora, é possível ver, já vi outros colegas noutras línguas que não entendem, e pelos gestos e pelas canções adivinhar até qual é a história. Já me aconteceu ouvir uns polacos a contar um conto que é o Pinto Calçudo, um conto tradicional português, e ver perfeitamente que era aquele conto, não entendi nada. E diz, bem, agora se era possível estar ali uma noite inteira sem perceber uma palavra a tentar, era extremamente cansativo. Nós precisamos também das palavras para nos reposicionar no contexto, no fim condutor da narrativa. Mas é uma barreira. Por exemplo, eu sou bilingue, disse há pouco tempo que eu nasci em Santo Tomé. Sou santomense, porque desde criança me ensinaram a ser santomense. Mas nasci em Espanha, mas cresci em Guiné Equatorial. Então sou bilingue de espanhol e português. Mas os contos que eu sei em português, contos muito mal em espanhol, e os poucos contos que eu ainda me lembro em espanhol, contos muito mal em português.
Agora, fazer essa transição, essa transmutação de uma língua para outra custa-me muito. Por isso, conto muito mal em espanhol. Agora, falo bem, muito bem. Por isso, a língua, na hora de transmissão, eu acho muito importante. Um conto, tudo bem. Outras coisas, se for um conto pausado, é que o contador dá-te o tempo de tu poderes respirar como ele está a respirar o conto, até percebe-se. Agora, como dizia o Serafim, mais de 2 contos sem perceber um boi do que ele está a dizer. Apenas estar a sentir o que ele está a sentir, cansa. É o mesmo que a música. Gostamos de uma música em inglês, em japonês, e não percebemos. Só que é raro gostarmos de 20 músicas em japonês sem perceber o que ele está a dizer. Gostamos de uma, talvez 2, mas do que isso é muito difícil. E com os contos passa-se o mesmo. Podes gostar como ele contou essa história. Agora dizer, gosto muito de ouvir este contador contar, é possível, mas não acredito. Uma última pergunta, muito breve para ambos. Projetos de futuro, tanto nesta área dos contos, como eventualmente noutras áreas que terão pela frente? Na área dos contos é continuar a trabalhar em Portugal e dentro da comunidade lusófona. Foi uma felicidade enorme este convite que o IPOR me fez, o Instituto Português do Oriente. E depois tenho dedicado à escrita, alguma literatura para a infância e juventude. Está para sair agora um 2º livro. Continuar escrevendo, editando e publicitando, trabalhando na área do livro e da leitura. Pronto, Também, quer dizer, os contos, não fazemos muitos planos porque nós trabalhamos com escolas. Basta começar o ano letivo para começar a trabalhar. Este convite pus algumas reticências antes de vir. Dizia brincar ao Serafim, talvez, não sei, és capaz de chegar ao aeroporto e eu não estar. Mas estou muito grato por este convite. Esta experiência está a ser uma das coisas que está a servir. Ao ouvi-lo contar, eu pensar, vou ter que recomeçar a dedicar-me mais aos contos, em relação aos contos. Depois, projetos paralelos. Em relação aos contos também, fui fazendo algumas experiências pelo caminho e quero fazer outra a partir de novembro. Estreio no dia 31 de outubro uma peça de teatro que vai estar em cartaz até dia 17. Quando acabar a peça, vou começar a trabalhar com uma amiga minha, atriz, e uma pianista, para fazer adaptações de contos de autor. Mas criar a música de base, uma música construída, composta, né, como se diz? Compor a música de base para a narração oral. Experimentar, para ver o que é que sai daí. E depois tenho a tal história, né? Tenho 3 filmes em carteira, vou começar a filmar em dezembro, depois vou ter que suspender outra vez, infelizmente, os contos de janeiro até março, porque vou tentar a filmar. E depois retomo outra vez os contos de março até junho. Entre outras coisas, experimentando aquela coisa que vamos querer fazer. E eu ouvi-lo também contar ontem, antes de ontem, dizia, estes contos, é capaz de dar... Não sei, ele não sabe, mas sou capaz de convidá-lo também para entrar neste projeto com a compositora de piano, para ver o que é que vai sair daí. E com isso fazer um espetáculo de contos, com música composta para os contos. E tentar circular. Agradeço-vos ambos uma vez mais o facto de terem aceito este convite que vos foi dirigido pelo TDM. Quanto assim que nos acompanhou a partir de casa, o nosso muito obrigado pela sua preferência. O TDM Entrevista regressa como habitualmente na próxima terça-feira com um novo tema e um novo convidado.